Vamos para a próxima aula sobre a reta real. Vamos entender o que vem a ser os intervalos e a sua utilização para a noção de conjunto, visto anteriormente em outros vídeos. O conjunto dos números reais é infinito também, assim como o conjunto dos números naturais também é. Recordando da aula anterior, nós temos ao lado aí uma figura em que mostra o conjunto dos naturais, depois o conjunto dos números inteiros, dos racionais e o conjunto dos irracionais à parte. Todos eles formam o que conhecemos o conjunto dos números reais. Mas são tipos de infinitos diferentes. É como se o conjunto dos reais fosse mais infinito que o conjunto dos naturais. Então vamos entender essa questão de o conjunto ser mais infinito do que o outro, né? Quantos números naturais existem entre 2 e 4? Apenas o número 3. Então, no conjunto dos naturais, existem apenas um único número compreendido entre 2 e 4. E quantos números inteiros existem entre 2 e 4? Também no conjunto dos inteiros, apenas o número 3 está entre 2 e 4. E quantos números no conjunto dos racionais existem entre 2 e 4? Será que é só o 3? Ou existem outros números que podemos escrever a partir de 2 até chegar a 4? Porque no conjunto dos naturais só existe o 3, o conjunto dos números inteiros só existe o 3, e no racional, será que só tem o 3? A resposta é não. Por exemplo, vamos imaginar uma reta e sobre essa reta a gente vai colocar esse intervalo de 2 e 4, como nós vimos anteriormente. Okay? Então vamos localizar esses dois pontos e vamos imaginar que eu quero achar 2,1. Então eu posso colocar entre 2 e 4. 19 quintos também é um número do conjunto dos racionais e ele está compreendido entre 2 e 4. Temos aí 2,000001, 3,8703, 3,444, que é uma dízima. Todos eles também são números do conjunto dos racionais. Então, vocês podem perceber que vários números existem entre 2 e 4 quando se trata do conjunto dos racionais. Todos eles, como foi dito, são números do conjunto dos racionais. E estão entre 2 e 4 também. E com relação ao conjunto dos números irracionais? Então já vimos que no conjunto dos racionais existem vários números entre 2 e 4. E em se tratando do conjunto dos irracionais, quantos números existem entre 2 e 4? Então, novamente, com relação ao conjunto dos irracionais, nós temos aí infinitos números que podemos colocar também entre 2 e 4. Recordamos da nossa reta anterior, vamos localizar agora dois números, a raiz de 2 e π. A raiz de 2 ela nada mais é do que 1,41 e assim vai. Π é um outro número também, que o seu valor está a partir de 3,14 e vai sucessivamente. Localizemos, imaginando obviamente que π é maior do que raiz de 2, então eu sei que π vai estar à frente de 2. Então vamos supor se eu quiser localizar 2 raiz de 2. Então, alguma coisa que está após raiz de 2. E metade de π? Então, está antes de π. Então, nós podemos fazer esse raciocínio entre infinitos outros números que podem estar compreendidos entre raiz de 2 e π. O tipo de infinito que também diferencia os números naturais e inteiros dos racionais, dos irracionais e dos reais, podem complicar bastante para escrevermos os subconjuntos desses números reais. Eu necessitar escrever quais são esses elementos. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos para melhor compreender isso. Eu tenho ali, A é igual x pertencente aos números inteiros e está compreendido entre 5 e menos 3. Vejam vocês que é menor que 5 e maior que menos 3. Então, ali eu escrevi
né, eu tenho esses números inteiros entre menos 3 e 5. Né? O menos 3 não entra porque não possui sinal de igual, nem tampouco o 5, porque também não possui o sinal de igual debaixo do menor. Um outro exemplo, tem um x pertencente aos números em 3, ele é menor que 5. Então, como que eu posso escrever isso? Então, ali está todos os números compreendidos a partir do 4 ao infinito negativo. Então, consigo escrever estes números nesta forma, nessa representatividade. Temos ali agora a questão do x pertencer aos números dos reais. Como é que eu posso escrever estes elementos agora no conjunto dos reais? Porque no conjunto dos inteiros, que é o primeiro exemplo, foram fáceis escrever quais são esses números. E com relação ao conjunto dos números reais, que nós vimos que possui infinitos números. Como podemos escrever? Aí está apontando essa condição. Então, como poderíamos escrever esse conjunto? Ou seja, existem infinitos números compreendidos entre menos 3 até 5. Então, não tem como eu escrever todos os números existentes entre estes dois intervalos. Então, vamos ver a solução para este problema. Então, a solução para esse tipo de situação, quando eu tenho uma infinidade de elementos a serem escritos, nós vamos utilizar o intervalos reais. Nós vamos utilizar, né, o recurso de uma reta. E nessa reta, vamos representar, então, a solução do problema. Então, traçamos aí uma reta, colocamos um intervalo real, que vai ser um segmento dessa reta numérica, ou seja, é um subconjunto sem interrupções intermediárias do conjunto dos números reais. Então, vamos para alguns exemplos para melhor ilustrarmos o que foi aprendido até agora. Então, considere um conjunto C, ele pertence ao conjunto dos números reais, ele está compreendido entre menos 3 e 5. Então, como é que eu posso agora utilizar a reta para ilustrar a resposta desse problema? Uma reta, a qual vai ser colocado a representação destes números do conjunto dado. Então, eu tenho o menos 3, eu tenho o 5, né, imaginando a reta crescente. Eu posiciono, né, esses elementos. Vocês podem ver que eu fiz um círculo aberto, porque ele está indicando que é menor. Então, esse número não pertence à solução, mas eu preciso representá-lo como um parâmetro. Da mesma forma, eu tenho um 5, ele encontra-se aberto, porque o 5 não pertence à solução, mas eu preciso de um outro parâmetro. Então, estamos aí o intervalo da solução. Então, tudo que está entre menos 3 e 5 é a solução para este problema que foi colocado. Então, é muito mais prático, eu não preciso escrever todos esses números, eu coloco, né, a solução numa reta numérica. Uma outra forma também de representar isto, ao invés de utilizar a reta, é através de chaves. Vocês podem ver que ela está virada ao contrário, tanto para menos 3 como para 5. Por que isso? Porque como o menos 3 e o 5 não são solução para este problema, eu estou indicando que está aberto. Então, você pode observar que a solução, por estar aberta, é desta forma. Outro exemplo, sendo que agora eu coloquei maior e igual, nós vamos perceber que o procedimento é semelhante. A diferença vai estar é que a partir de agora, ao localizar os extremos, que são menos 3 e 5, eu coloco então o círculo fechado que está indicando o sinal de igualdade que ele pertence à solução. O 5, por não pertencer à solução, ela fica aberta, mesmo proceder. Então, aí está a solução deste problema, compreendido entre menos 3 e 5. Também outra forma de escrever em chaves,
Olha a diferença aqui para o menos 3, agora a chave está virada, indicando que esse menos 3 pertence, né, à solução, enquanto que o 5 continua aberto e a chave fica daquela maneira.